O momento mais impactante da carreira de Alan Ritchson não foi quando ele se transformou em Jack Reacher e virou um fenômeno mundial, mas sim o momento exato em que ele perdeu o papel de Aquaman e viu os seus sonhos ser completamente destruído. Saca só, ele achou que estava prestes a virar uma estrela de Hollywood, mas ao invés disso passou quase 20 anos lutando nas sombras para encontrar o seu lugar na indústria. Antes de virar o novo rei incontestável dos filmes e séries de ação, Alan Ritchson era apenas mais um modelo tentando sobreviver na selva de Los Angeles. Cara, olha isso, o cara perdeu oportunidades gigantescas, foi rejeitado por grandes estúdios, viu a sua carreira bater no fundo do poço diversas vezes e chegou a enfrentar uma das fases mais sombrias, pesadas e dolorosas da sua vida pessoal. Mas anos depois, de forma inacreditável, aquele mesmo ator daria a volta por cima para se transformar no brutamontes definitivo do streaming. Só que o vídeo de hoje não é simplesmente sobre o sucesso de Reacher, é sobre perseverança, resiliência e superação, porque a história real de Alan Ritchson é, sem sombra de dúvidas, uma verdadeira jornada do herói da vida real. Tudo começou lá atrás, em 1982. Quando ele nasceu em Grand Forks, na Dakota do Norte. Filho de um sargento da Força Aérea dos Estados Unidos, ele passou a infância mudando de cidade em cidade por causa do trampo do seu pai. No final dos anos 90, o plano inicial dele nem era ser um astro de ação. Pouca gente sabe disso, mas antes da fama ele estudou música, cantava e pensava em seguir uma carreira estritamente artística nos palcos. Mas no início dos anos 2000, o destino empurrou o cara pro mundo da moda. Ele entrou de cabeça na carreira de modelo, conseguiu trampos importantes e de destaque, mas anos mais tarde revelaria que essa fase escondeu traumas brutais. Fica comigo que eu vou revelar pra vocês até o final desse vídeo. Em 2004, ele tentou a sua primeira grande chance de fama nacional, ao participar do programa American Idol. Ele não venceu, claro, mas ali o mundo começava a notar aquele loiro gigante. Até que a gente chega em 2005, o ano em que a série Smallville mudou tudo em sua vida. Alan conseguiu o papel de Arthur Curry, o Aquaman, marcando a sua estreia oficial como ator profissional na TV. O episódio foi um sucesso tão estrondoso que os executivos da emissora tiveram uma ideia revolucionária na época. Criaram uma série derivada, um spin-off focado inteiramente no herói dos mares. O Alan acreditou com toda a certeza do mundo que a sua carreira tinha finalmente deitado na porrada e decolada para o topo de Hollywood. Mas foi aí que veio o primeiro grande golpe. Do nada, os executivos de alto escalão do canal rejeitaram a ideia de colocá-lo como o protagonista principal da nova produção. O projeto foi todo reformulado, tiraram o papel dele e ele acabou perdendo a maior oportunidade da sua vida até o momento. De repente, ele volta praticamente à estaca zero, sem dinheiro, sem status e sem o papel que seria o seu passaporte para o estrelato. Mais tarde, ele mesmo admitiria que esse fracasso violento acabou sendo uma das maiores e mais dolorosas lições da sua vida profissional. Entre 2010 e 2015, Alan ficou preso no que a gente chama de o limbo de Hollywood. O cara fazia apenas participações especiais minúsculas, personagens secundários esquecíveis e filmes independentes de baixo orçamento que ninguém assistia. O sucesso em massa parecia uma miragem que ninguém conseguia enxergar. O primeiro vislumbre de carisma veio com a série de comédia Blue Mountain State, onde ele interpretou o hilário Ted Castle. A série virou um clássico cult absoluto e os nerds começaram a perceber o seu potencial. Depois, ele viveu Rafael no filme As Tartarugas Ninja, através de capturas de movimento. Mais uma vez, o filme estourou nas bilheterias, mas como o seu rosto estava escondido por efeitos de computação, o reconhecimento do grande público não foi para ele. Logo em seguida, ele deu vida ao herói Rapina, na série Titãs da DC. E que, na moral, eu gostava bastante desse personagem. Ele estava ganhando espaço, pavimentando seu caminho, mas ainda faltava o grande papel principal. Só que por trás daqueles músculos e sorrisos, as coisas estavam embaçadas nos bastidores. Essa é a parte mais pesada e densa da história, que a maioria das pessoas que assistem às séries dele hoje nem fazem ideia. Em 2024, em um desabafo corajoso e comovente, Alan revelou publicamente que foi diagnosticado com transtorno bipolar e TDAH. Ele abriu o jogo sobre traumas profundos acumulados ao longo dos anos na indústria e revelou que em um momento de completo desespero chegou a tentar o suicídio anos antes. Vocês lembram que eu falei lá no início que ele, durante a sua carreira como modelo, ele sofreu? Vou contar pra vocês agora. Como se não bastasse, ele quebrou um tabu gigantesco ao denunciar abusos terríveis que sofreu durante a época como modelo. Cara, olha isso. Esse depoimento causou uma repercussão internacional violenta. Afinal, essas histórias de abusos normalmente são associadas às mulheres. E o Alan foi uma das pouquíssimas figuras masculinas com a coragem de expor essa ferida publicamente. O cara foi brabo demais. Mano, para tudo e presta atenção aqui rapidinho. Antes de a gente entrar na virada impossível que transformou o Alan Ritchson em Jack
Jack Reacher, deixa eu te mandar um papo de amigo. O nosso canal está em uma batalha diária para alcançar uma meta de crescimento muito importante aqui no YouTube. Para eu continuar sendo seu parceiro de histórias e trazer esses roteiros detalhados dos bastidores de cinema, eu preciso muito da sua força. Se você respeita a história de superação desse gigante, deixa o seu like aqui embaixo agora mesmo e clica no botão de inscrição. É um clique rápido para você, mas pro nosso trabalho é um suporte monstruoso. Tamo junto? Então bora ver como esse jogo virou. E a virada impossível aconteceu finalmente em 2022. A Prime Video decidiu produzir a série Reacher, baseado nos livros de sucesso de Lee Child. E saca só por que o Alan era o cara perfeito. Durante anos, os leitores fanáticos reclamavam que nos filmes de cinema, o personagem tinha sido vivido por Tom Cruise, que apesar de ser um baita ator, é um cara bem baixo. Nos livros, o Jack Reacher é descrito como um armário, de quase 2 metros de altura, uma força da natureza imponente e intimidadora. E o Alan tinha exatamente isso. O cara parecia ter sido clonado direto das páginas pro mundo real. Mas para entregar aquela perfeição, o treino do cara foi um bagulho doido. E ele ganhou muita massa muscular em tempo recorde, manteve uma rotina brutal de treinamento físico e chegou a sofrer lesões graves durante as coreografias de luta. Em alguns momentos das gravações, ele rompeu estruturas sérias do ombro e, mesmo sentindo uma dor monstruosa, continuou filmando as cenas para não atrasar a produção. Alan falou abertamente sobre ter recorrido a um tratamento de reposição hormonal supervisionada por médicos após exames apontarem que a sua testosterona tinha despencado por causa do estresse do treino. Mas os especialistas em fisiculturismo deixam bem claro, mesmo com um suporte médico, aquele shape de monstro exige uma disciplina espartana e anos de treinamento extremo que pouca gente suporta. E o resultado? A série explodiu no mundo inteiro, quebrou recordes de audiência no streaming e transformou Alan em um astro global e produtor executivo da franquia. E por que Hollywood está completamente apaixonada por ele hoje em dia? A verdade é que Alan preencheu um vazio na indústria do cinema. Durante anos, a velha guarda dos gigantes físicos como Arnold Schwarzenegger, Sylvester Stallone e Dolph Lundgren foi envelhecendo e sumindo das telas. A geração de heróis brutais tinha basicamente desaparecido, dando lugar a heróis cheios de efeitos especiais. Alan trouxe de volta essa energia raiz dos anos 80, mas com uma diferença crucial que o torna único. Ele não é apenas um monte de músculo sem cérebro. Em suas entrevistas, ele demonstra uma vulnerabilidade tocante, bom humor, honestidade e uma profundidade emocional raríssima de se ver em astros desse gênero. Dando uma olhada mais profunda em curiosidades de bastidores, saca só isso, o papel de Aquaman em Smallville foi a sua estreia profissional na TV, e ele quase ganhou uma série própria. Durante toda a década de 2010, ele sofreu com preconceito de diretores de elenco que o viam apenas como o cara fortão, o que dificultou muito a sua transição para papéis dramáticos de peso. E para piorar, após o sucesso estrondoso de Reacher, ele trabalhou praticamente sem parar por mais de 2 anos consecutivos e admitiu recentemente que esse ritmo insano estava afetando a sua vida familiar. Mas o próprio Alan faz questão de lembrar que cada um dos seus fracassos iniciais foi essencial para pavimentar a sua resiliência e prepará-lo psicologicamente para liderar uma produção desse tamanho hoje em dia. Se antigamente o público lembrava dele somente de relance por causa de Smallville, Blue Mountain State ou Titãs, hoje o cenário mudou completamente. Alan Ritchson é um dos maiores nomes do cinema de ação moderno no planeta. Ele representa algo extremamente raro no cinema atual, o retorno triunfal do herói de ação clássico, mas totalmente adaptado para a sensibilidade e a transparência da nova geração. A grande verdade é que a maioria das pessoas olha para Alan Ritchson e enxerga apenas um físico imponente de 2 metros de altura, mas a jornada real dele é exatamente o oposto. É uma história marcada por rejeição, abusos, saúde mental fragilizada e superação de falhas terríveis. Enquanto muitos atores em Hollywood explodem do dia pra noite como um meteoro e somem na mesma velocidade, o Alan levou quase 2 décadas de batalha constante para alcançar o topo da montanha. E é exatamente por isso que o sucesso dele tem um sabor tão diferente e duradouro. Ele passou o cerol nas dificuldades, não surgiu do nada, e sobreviveu ao próprio inferno para provar o seu valor. Falando também em Alan Ritchson, muita gente esquece que antes dele se tornar o Jack Reacher, o cara apareceu em uma das séries de heróis mais importantes, marcantes e nostálgicas de super-heróis do início dos anos 2000, Smallville. E se existe algo quanto os heróis e vilões daquela produção, com certeza é a sua trilha sonora fantástica, que acompanhou e marcou toda uma geração de adolescentes. Então, para você continuar essa viagem nostálgica de bastidores, clique agora no link que está aparecendo aqui na sua tela final para assistir o nosso próximo vídeo. A gente se vê por lá. Fiquem com Deus e até já!